Olá, boa tarde, os alunos do quarto ano. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Eu peço que vocês peguem este livro aqui, ó, o livro de caligrafia, e abram na página 15, tá? O assunto é palavras com S depois de ditongo. Mas antes de a gente começar, nós vamos dar uma revisada sobre os encontros vocálicos. O que são os encontros vocálicos? São encontros de vogais. Quem são essas vogais? A, E, I e O. E o U, né? São essas 5 vogais. Então, quando essas vogais elas se juntam, eu formo um encontro vocálico. E esses encontros vocálicos eles podem ser classificados em ditongo, tritongo ou hiato. Agora, como é que eu faço para identificar se essa palavra ela é um ditongo, tritongo ou um hiato? Eu vou primeiro identificar se nela eu tenho encontro vocálico. Se eu tiver encontros vocálicos, eu vou fazer a separação silábica. Se na minha separação silábica a minha vogal ficou separada, então eu tenho hiato. Agora, se eu fizer separação silábica e as minhas vogais ficarem juntas, eu tenho um ditongo. Agora, se na minha palavra eu tenho mais de 2 vogais, então eu tenho um tritongo, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês da palavra pescaria. Na minha separação silábica, os meus 2 encontros vocais, que são o I e o A, elas vão ficar separadas. Então, se elas ficam separadas, eu tenho hiato. Já na minha palavra leite, os 2 encontros vocais que eu tenho é o E e o I. E na minha separação silábica, elas ficam juntas. Então, se elas ficam juntas, eu tenho um ditongo. E na minha palavra Paraguai, eu tenho mais de 2 vogais, que são o U, o A e o I. Então, se eu tenho 3 vogais na mesma palavra, eu classifico elas como um tritongo, tá bom? Bom, gente, vamos dar continuidade ao nosso assunto, tá? Depois da revisão que nós demos agora sobre os encontros vocálicos, vamos falar agora de palavras com S depois de ditongo, tá? S depois de ditongo. As pessoas elas têm muitas dúvidas, né, para saber se as palavras são escritas ou com S ou é com Z, tá? E aqui nós vamos falar um pouco sobre isso. Como é que eu faço para identificar se uma palavra é escrita com S ou com Z, né, no ditongo? Eu vou primeiro pegar a palavra, vou identificar nessa palavra se ela tem algum encontro vocálico. Se ela tiver algum encontro vocálico, eu vou fazer a separação silábica. Se na minha separação silábica as minhas vogais ficarem juntas, então eu já sei que eu tenho um ditongo, tá? Como eu falo para vocês na sala de aula, se você não consegue identificar ainda olhando, faça a separação silábica que você não vai errar. Se eu firmo a separação e as minhas vogais ficaram juntas, então eu tenho ditongo. Aí como é que eu vou saber se ela é escrita com S ou com Z? Eu vou falar essa palavra. Se na minha pronúncia essa palavra saiu com o som de Z, então eu escrevo essa palavra com S, tá bom? Um exemplo que eu posso dar para vocês é da palavra pousar. Olha aqui, ó. E aí? É com S ou é com Z? O que eu vou fazer primeiro? Eu vou primeiro fazer minha separação silábica. Está aqui a minha separação silábica. Na minha separação silábica, eu identifiquei que os encontros vocais ficaram juntos. Se ficou junto, então eu tenho um ditongo. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pronunciar essa palavra de novo. Pousar. Pousar. Preste atenção que o som que sai é o som de Z. Então, se é o som de Z que sai, então essa minha palavra é escrita com S, certo? Então, identifiquei o meu ditongo, né? A minha pronúncia saiu com o som de Z. Então, se saiu com o som de Z, essa palavra é escrita com S. Entenderam? Então, não esqueçam. Identifiquei o meu encontro vocálico, né? Ele é um ditongo. Se ele é um ditongo e a minha palavra eu pronunciei com o som de Z, então ela é escrita com S, tá bom? O exemplo que eu posso dar para vocês é da palavra deusa, né? Aí, gente, desculpa o barulho, porque eu tenho criança em casa, tá? Me desculpa, mas vamos lá. A palavra deusa, tá? E aí, deusa, é com S ou é com Z, né? Eu vou primeiro identificar se nessa palavra tem encontros vocálicos. Se tem, qual é o exemplo aqui? Que é o E e o U. Na minha separação silábica, elas não se separam, elas ficam juntas. Se elas ficam juntas, eu tenho encontro vocálico. Eu tenho um ditongo, tá?
Se eu tenho um ditongo, identifiquei meu ditongo. E aí, essa minha palavra, eu estou pronunciando ela com que som? De essa ou dizer? Deusa. Deusa. O som que sai não é dizer? Então, se o som que sai é dizer, então essa palavra ela é escrita com S. Entenderam? Então, não esqueçam. Aqui, ó. Deusa. Porque eu já vi alguns coleguinhas escrevendo deusa com Z. Mas não é. Agora você já sabe como é que é escrito. Deus é escrito com S. Então, não esqueçam, tá, gente? Palavras com S depois de ditongo. Palavras com S depois de ditongo. Esse foi o nosso assunto de hoje, tá? Vocês agora vão pegar o livro. Agora vocês vão pegar o livro, tá? O nosso assunto foi esse bem aqui, ó. Da página 15. Vocês vão resolver essas atividades aqui, tá? E vão resolver também da página 16, certo? Essas são as duas atividades que vocês vão fazer. Página 15 e página 16. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, tá bom? Beijo e tenham uma boa noite e até amanhã. Tchau. Tchau, Júlia!